Bom dia, galera. Todo mundo tranquilo por aí? Começando aqui mais uma aula do professor Hércules Souto. Bora trabalhar, né? Vamos começar aí a nossa aula. E hoje eu quero começar, galera, já dando uma moralzinha aí pro pessoal que ficou da penúltima aula nossa, né? Aquele probleminha a respeito da oração subordinada substantiva completiva nominal. Vou sanar essa dúvida logo agora no começo dessa aula, tá? Quem ainda não está aí dentro, depois pode pegar a aula sem problema nenhum, tá? Pode pegar a aula, as aulas estão subindo lá para o YouTube, no canal do Planeta lá, tá bom? Aí tem uma playlist lá que é própria de vocês, segundo ano, e aí vocês podem pegar essa explicação lá, a gente tem que fazer. Mas como a Rebeca, Quantos participantes que eu tenho aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, quem é que está dentro já? Cadê a Rebeca não está ainda, o Vitor não está ainda, que foram os que questionaram. Eu vou deixar para trabalhar isso lá no final, então, viu? Vou tirar essa tela aqui, tá? E vou compartilhar outra tela, ok? E o share, vamos lá. Bom, nosso objetivo hoje é trabalhar o quê? Da sequência das subordinadas adverbiais que a gente havia começado a falar ontem, né? Lembra? Eu falei para vocês, só dando uma recapitulada, uma passada por cima rapidinho, mas eu falei da importância de se entender qual que é a posição dentro da oração do advérbio, né? A posição do advérbio dentro da oração, ele vai funcionar sempre como eu mostrei aqui, ó. Olha só, no início vai vírgula depois, no meio ele vai entre vírgulas e no final a vírgula é facultativa. E esse advérbio aqui, olha só, quando ele recebe um verbo no meio dele, né, quando ele agrega um verbo, ele se torna uma oração subordinada adverbial, certo? E aí ele vai respeitar esse mesmo padrão aqui. Por isso que eu disse para vocês que é importante saber sobre isso aqui, né? E aí depois de ter falado sobre isso, eu falei que a oração subordinada adverbial completa o sentido do verbo da oração principal, exprimindo uma circunstância em que ocorreu aquela ação verbal, certo? Depois eu disse que as circunstâncias são de causa, de consequência, de condição, de concessão, de comparação, de conformidade, de finalidade, de temporalidade e de proporcionalidade. E aí andei com vocês, né? A gente viu a causal, viu a consecutiva, viu a subordinada adverbial condicional, certo? Vimos também a adverbial concessiva, né? Eu parei por aqui com vocês e a gente ficou, então, com mais 5 orações aí para poder dar uma olhada agora nessa aula de hoje, certo? Aí a gente tem 5 orações, então, para poder dar uma olhada nessa aula de hoje. E aí o que eu vou fazer? Depois que a gente conseguir finalizar isso aqui, né? Nosso objetivo da aula hoje é esse, terminar essas orações subordinadas adverbiais. E aí, então, no chat depois, no grupo, eu vou passar para vocês as atividades, tá bom? Referentes a isso aí. Vou falar qual é o livro, vou dizer tudo direitinho para vocês, tá bom? Então é nessa pegada que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá? A próxima oração subordinada adverbial que a gente tem para poder trabalhar aí, então, vai ser o quê? Seguindo aquela ordem que eu mostrei primeiramente, a comparativa, tá? A comparativa. Então, ela vai trazer sempre uma ideia de comparação. E aí, você vai perceber que o período composto que é montado por essas orações subordinadas que trazem a ideia de comparação, ela está sempre comparando, e presta bem atenção nisso. O verbo vai ser sempre o verbo ser, né? O verbo estar, o verbo ter, né? E esse verbo é uma ação que compara uma... Porque como é comparativa, eu vou trazer a ideia de comparação de uma qualidade, de um adjetivo da oração principal com relação a um adjetivo, né, da oração subordinada, ok? Mas os dois estão relacionados ao mesmo sujeito. Presta atenção nisso. Os dois estão relacionados ao mesmo sujeito. E aí eu comparo, você entendeu? O ser da oração principal com o ser da oração subordinada. O que eu quero que vocês entendam com isso? Eu quero que vocês entendam que não é o ser indivíduo, mas é o ato de ser, entendeu? É o verbo ser, né, de uma com relação ao ato de ser da subordinada. Se eu falo assim, ó, tão afinada quanto a sua inteligência, faz sentido? Não faz, né?
Então, eu preciso, nessa situação aí, eu preciso de que a oração principal apareça. Sua sensibilidade é o quê? Tão afinada quanto a sua inteligência. Então, perceba que o tão quanto aí, ele está dando a ideia de comparação. Estou comparando a sensibilidade com relação à inteligência. Mas, presta atenção que a ideia aí é mostrar que as duas são afinadas, ok? E aí você perceba que eu tenho um verbo, né? Ok? O verbo ser, beleza? Professor, mas espera aí. Mas agora, tem um problema aí. Só tem um verbo nesse período, por que ainda assim eu chamo esse período de período composto? Bom, é pelo seguinte. A sua sensibilidade é tão afinada quanto sua inteligência é afinada. Só que para não repetir o é afinada, né? Essa característica das duas situações está bem aqui. O verbo está aqui e, nesse caso, ele fica subentendido aqui para o final. Professor, mas está subentendido, não está aparecendo, eu não posso classificar, porque não tem no contexto. Nesse caso, cara, a gente tem uma elipse, tá? Fica claro isso para vocês. Tem uma elipse para poder o quê? Para evitar repetição, para evitar redundância, tá bom? Mas nesse caso a gente tem sim a oração subordinada, e a oração subordinada começa aqui, ó. Tão afinada quanto sua inteligência, tá bom? E aí não vai aparecer verbo de lá, porque o verbo está o quê? Suprimido, ele está implícito para evitar o quê? Repetição, porque é o mesmo verbo, tá bom? Ficou claro? Dúvidas é hora de jogar aí no chat aí, né? Bom, nós estamos nesse momento com apenas 15 participantes. Eu quero que a galera acorde um pouquinho mais cedo, né? Quinta-feira, tenso. Mas a gente precisa estar aí, precisa, né? Levar esse estudo nosso à frente aí, não parar, a gente precisa continuar. E o planeta está trabalhando duro para poder dar esse suporte para vocês, né? Sempre ali se organizando, produzindo material, uma listinha, né, sobre essas orações aí eu vou enviar para vocês novamente, de reforço aí, mas vou passar umas atividades também no nosso livro, porque tudo que está aqui, galera, está com base no livro de vocês, na apostila de vocês, e aí eu vou referenciar, tá? Eu vou referenciar isso aí lá dentro do livro de vocês, vou dizer quais são as páginas para quem quiser dar uma olhada e conferir lá, tranquilo? Mas explica de novo esse final aí, por favor, ô Júlia. É o seguinte, o que acontece? Eu levantei a questão que um aluno poderia ter levantado. Professor, mas só tem um verbo nesse período, como que eu chamo ele de período composto? É porque é o seguinte, essa estrutura verbal aqui, ela está fazendo, olha só, sua inteligência é afinada, ponto. Essa é a oração principal, você está vendo que ela está de preta, sim ou não? Sua inteligência é afinada. Mas só que, olha só, tão quanto sua inteligência é, ou tão quanto sua inteligência também é, né? Então, em vez de colocar um verbo aqui no final aqui, certo? Eu conservei apenas esse verbo aqui, por quê? Porque a situação é de ser. A inteligência é de uma determinada maneira, certo? E a sensibilidade também é de uma determinada maneira, ou vice-versa, né? O que está vindo primeiro aí é a sensibilidade, depois a inteligência. Mas o que eu quero que você entenda? Que eu não estou repetindo o verbo para não ficar redundante, é para evitar a repetição, mas o verbo está implícito aqui, ó, no finalzinho aqui do período, ok? Então a inteligência também é afinada, tão afinada quanto a sensibilidade. Perceba isso, tá bom? Ficou claro? Vai me dando um feedback aí, vai me dando um retorno aí se você entendeu ou não. Se precisar, a gente cria outro exemplo, não tem problema nenhum, tá? E fala aí. Júlia? Alô? Vai falando aí. Eu tô de olho no chat aqui. Bom, então, entendeu, né? Beleza, massa. Então, você perceba que de preto, olha aqui, ó, destaquei com uma seta bem grande aqui para vocês, sempre vai ser a oração principal ou também conhecida como oração absoluta. E o que tá de vermelho é a conjunção ou a locução conjuntiva subordinativa adverbial, certo? Então, aqui, ó, quais são as principais conjunções que eu tenho aqui? Como, né? A conjunção mais comum do comparativo. Tão, alguma coisa no meio como você viu aqui, ó, tão afinada com, tá vendo? Depois, tão quanto, mais do que, e esse mais do que aqui, ó, presta atenção, vai ter alguma coisa no meio aqui, e esse do, ele pode aparecer ou não, você pode falar mais que ou mais do que, tanto faz. E aí também cabe o menos, né? Menos que ou menos do que, beleza? Então, por exemplo,
Sua sensibilidade é menos afinada que sua inteligência, ou menos afinada do que sua inteligência, entendeu? É a mesma situação, só que aí eu pus um grau de comparação de inferioridade, certo? Poderia pôr de superioridade, sua inteligência é mais afinada que a sua sensibilidade, sua sensibilidade é mais afinada que a sua inteligência, entendeu? Então, o comparativo eu tenho, né, como vocês já aprenderam no grau comparativo ali de substantivo, você tem o quê? Você tem comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade, comparativo de igualdade, tá? São esses 3 graus aí que a gente tem. E quando a gente fala das orações subordinadas adverbiais comparativas, você também vai perceber isso de acordo com a conjunção que você usar. Você vai colocar em igualdade, superioridade ou inferioridade o primeiro item com relação ao segundo. Ficou claro? Bora lá. E aí, como eu disse para vocês, né, o que está de azul somado à conjunção, que é o que está de vermelho, eu vou ter sempre o que, então? A oração subordinada adverbial, né? E aí, de acordo com a conjunção, é que vai aparecer o quê? Essa nomenclatura aqui, ó. Nesse caso, a conjunção está dando ideia de comparação, então ela é comparativa, beleza? Claro, hoje vai ser bem simples, bem tranquilo, bem suave, tá? Para a galera poder pegar mesmo, ok? Próxima, então, o que a gente tem aqui? Oração subordinada adverbial conformativa. É aquela que exprime ideia de conformativa? Não, gente, de conformidade, tá bom? É que exprime ideia de conformidade. Bom, principais conjunções: conforme, como, consoante, segundo, em consonância. Em consonância a, né? Em consonância a alguma coisa, ou consoante a também, né? Consoante a explicação, executei a atividade. Então, de acordo com a explicação, executei a atividade, tá? Isso aqui tudo, ó, presta atenção, são, olha só, sinônimos, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado. Opa, desculpa aí, gente. Tem que tomar bastante cuidado pelo seguinte, a gente vai falando muito tempo sem água, a garganta começa a coçar, né? Não me interpretem mal com relação a isso. Então, olha só, todas elas são sinônimas, essas conjunções aqui, mas você tem que tomar bastante cuidado com o seguinte, presta bem atenção, tome bastante cuidado para não colocar uma conjunção dessa num contexto em que ela não se encaixa, tá bom? Às vezes, o segundo fica melhor do que o como. Às vezes, o conforme fica melhor do que o consoante, certo? Então, escolha bem essas palavras sempre que você for, né, construir algumas orações dessa forma aqui. É muito importante que vocês, então, que vocês percebam isso, tá? Essa substituição lexical, essa escolha vocabular, ela é muito importante ser pensada na hora de se produzir um bom texto, se produzir um bom período, uma boa oração, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, olha só, fiz o bolo. De que maneira eu fiz o bolo? Seguindo o quê? Os ensinamentos da receita, olha só, conforme ensina a receita. Tá vendo isso? Então aqui tá mostrando o quê? Que eu executei uma ação em conformidade com uma outra, né, situação, que é a orientação da receita. Ficou claro para vocês? E aí, como eu disse, né, as conjunções subordinativas adverbiais que dão ideia de conformidade, as mais comuns, as mais conhecidas são essas aqui, tá? Tá aqui, destacado para você conforme. De preto, a gente tem de preto a gente tem, então, a oração principal, a oração absoluta. E aqui, ó, começa na conjunção até o final aqui, a oração subordinada adverbial conformativa. Tranquilo? Eu acho que isso aqui tá muito claro, tá beleza, né? Alô, tô aqui, tava pegando café. Ah, tá, café é bom, né? Café é bom, eu gosto tanto de café. Olha o tamanho da minha xícara de café aqui, né? É bom, café é bom. Se tiver sobrando aí, pode mandar para cá. Bom, no finalzinho, Rebeca, a hora que eu finalizar as subordinadas adverbiais, aí eu volto lá na completiva nominal, que é substantiva, e tirar a dúvida de vocês já. Vou colocar no final do vídeo, que quem precisar, né, até aí deu tempo de todo mundo entrar. E quem não entrar depois é só ir lá no site do Planeta, lá no site do Planeta, não, desculpa, no YouTube, né, no canal do Planeta, tem uma playlist lá do segundo ano, certo? Que é de vocês, e aí fica fácil de você verificar lá. Pode abrir lá a aulinha de hoje, essa aula de hoje, que vai estar a dúvida de vocês sendo tirada lá.
eu vou abrir o quadro branco aqui e vou criar para vocês uma oração subordinada substantiva completiva nominal e vou mostrar para vocês como é que ela funciona, ok? Vamos lá? Então, seguindo, a gente ainda tem mais algumas para poder trabalhar, né? Oração subordinada adverbial final. É aquela que exprime, olha só, aproximei-me dela. E aí, esse verbo aproximar aqui, que eu pratiquei a ação de aproximar, ele tem um objetivo. Então, quer dizer, uma finalidade. Com que finalidade eu me aproximei dela? Com qual objetivo? O que é que eu quero? Certo? Então, esse a fim de que, para quê, por quê. Olha só, tá vendo aqui? Aproximei-me dela que ficássemos amigos. Tá vendo que nem sempre a conjunção ela vai caber aqui? Esse que não serve aqui. Tá vendo? Mas o para quê, né? O porquê aqui com o sentido de para quê, pode ser que ele sirva, mas vai ficar meio fora, né? Então o que melhor aqui é o para quê e o a fim de quê. Tá vendo isso? São os melhores aqui para poder ser usados, né? Locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais, finais, tá bom? Tem que prestar bastante atenção nesse negócio aí, ok? Bom, e aí tá assim, ó, aproximei-me dela com qual finalidade? A fim de que ficássemos amigos. Então, a fim de que ficássemos amigos é a oração subordinada adverbial. Por que ela é a oração subordinada? Porque ela depende daquela que está ali marcada em preto, né? Que é a principal. Se eu disser só assim, ó, a fim de que ficássemos amigos, tem sentido? Não. Por quê? Porque aí eu só estou demonstrando uma finalidade. Então perceba que é quase que impossível você começar um período com uma oração subordinada adverbial final, a não ser que logo depois você coloque uma vírgula aqui, né? E coloque a oração principal depois, porque vai precisar. Você entendeu? Vai precisar, porque sozinha ela não faz sentido. Poderia ter colocado assim, ó, a fim de que ficássemos amigos, vírgula, aproximei-me dela. Viu isso? E aí você quer ver o período que eu falei para vocês que é misto? E agora já começa a colocar essa situação aí para vocês começarem a compreender como é que seria isso. A fim de que ficássemos amigos, aproximei-me dela e comecei a conversar. Pegou? Esse e comecei a conversar, o ezinho que aparece aí é o quê? É conjunção coordenativa aditiva. E então, a partir do e comecei a conversar, é uma oração coordenada sindética aditiva. Aí você perceba que dentro do período que eu construí agora para vocês, certo? E deixa eu tentar colocar ele aqui. Bem aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Só mudar a tela aqui rapidão. Isso. Deixa eu ver aqui agora como texto. Achei texto. Vamos bem aqui. Deixa eu pôr maiúsculo para ficar mais fácil. A fim de que ficássemos amigos, vírgula. Não, peraí, eu tenho que aumentar isso aqui para a galera ver, né? Fazer igual eu faço com o quadro lá, a hora que eu preciso de um negócio maior. Ó, né? Vírgula. A fim de que ficássemos amigos, cadê? Aproximei-me dela e comecei a conversar. Dá uma olhada nisso, galera. Então perceba o seguinte, que aqui, ó, eu tenho, se eu falo só isso aqui, ó, a fim de que ficássemos amigos, tá certo? O que vai rolar aqui? Sem sentido, ela é subordinada. Ela é subordinada de quem? De aproximei-me dela. Essa aqui é a oração principal com relação a essa, tá? Essa aqui é subordinada a essa. Só que comecei a conversar, eu não vou pôr comecei a conversar com ela, mas se fosse um período simples, teria que ser comecei a conversar com ela. Para dizer que eu comecei a conversar com ela, eu preciso dizer que eu me aproximei dela e eu tinha o objetivo de que ficássemos amigos? Não. Então essa aqui não depende do resto para poder ter sentido. Tá entendendo? Mas essa aqui, ó, essa aqui é subordinada e ela depende. Então eu tenho nessa situação aqui,
essa oração aqui funcionando como oração principal para essa subordinada e funcionando como oração assindética para essa coordenada. Então, presta bem atenção nisso. Eu posso analisar esse contexto aqui. Fiz besteira. Ó, eu posso analisar esse contexto aqui. Agora não vai dar mais. Esse contexto aqui a partir de aproximei-me dela e comecei a conversar. Ou eu posso analisar assim, ó, a fim de que ficássemos amigos, aproximei-me dela. Tá certo? Então, eu posso analisar dessas duas formas. Daqui para trás, é um período composto por subordinação. Daqui para frente, é um período composto por coordenação. Mas o período todo é um período misto, ou chamado de período complexo. Tá? Por quê? Porque ele possui orações subordinadas e possui orações coordenadas na mesma situação. Ficou claro isso para vocês? Parece que tem alguém conversando aqui no chat. Alô, tô aqui, tava pegando café. Não, ainda é a Rebeca, né? Bom, então, entenderam isso? Daqui a pouco a gente vai começar o quê? Fazer essa fusão entre os dois tipos de período e eu preciso que você consiga enxergar isso dentro dos textos, tá? Porque vão aparecer textos para vocês que vão pedir para poder classificar essas orações aí, né? E aí a gente precisa ter esse controle, tá certo? Ficou claro isso aí? Bom, já que eu acho que ficou claro, deixa eu ver se eu consigo apagar esse negócio aqui. Eraser. Eraser, pronto, apaguei. Ó, eraser é borracha em inglês. Para quem não fala inglês fluente como eu, eraser borracha, tá? Vamos lá. Voltando lá naquela nossa outra tela, né? Deixa eu ver como que eu faço aqui para voltar na tela. Essa. Share. Pronto, voltei. Ficou claro isso aqui para vocês, não ficou, galera? Vai dando um okzinho aí, vai, fala para mim se tá ruim ou se tá massa. Eu vou ajeitando aqui, a gente vai melhorando a explicação para vocês. O foco é fazer com que vocês compreendam, ok? Ok, professor, tá bom, tá bom. Tá bom, tá ótimo, olha só. Na quarentena, vocês vendo a minha beleza aqui, né? E ainda aprendendo um pouquinho de português, que é isso? Bom, vamos lá. Oração subordinada adverbial temporal é aquela que exprime a ideia de quê? De tempo. Então, ela vai funcionar... Segura, freia. Tá, vamos lá. Oração subordinada adverbial temporal é aquela que exprime a ideia de tempo. O momento em que aconteceu a ação do verbo da oração principal. Então, presta bem atenção nisso. Só vai indicar isso, o momento que aconteceu. Ou que vai acontecer, ou que acontece. Certo? Então, essa questão de tempo aí pode ser no presente, no futuro ou no passado. Tá bom? Então, olha só. Olha o verbo aqui. Resolverei. Quando disse resolverei, você já percebe que é o quê? Futuro. Então, a projeção é para o futuro. É quando acontecer alguma coisa, então. Certo? Então, resolverei o problema. Essa é a minha oração principal. Logo que voltar de viagem. Então, em que momento que eu resolverei o problema? Logo que voltar de viagem. Então, ó, as principais condições são quando, né, não poderia faltar, no momento em que, ao passo que, enquanto, logo que, assim que, tá? Essas são as mais conhecidas, tá? Eu queria que vocês olhassem isso, tá? E percebessem, né? Ó, o Vitor se manifestou aqui, né? Agora que eu vi que a mensagem é sua, Vitor. Daqui a pouquinho vamos lá nas completivas nominais, já vamos sanar esse negócio aqui, ok? E aí, então perceba o seguinte, que eu tenho uma oração que ela é principal, absoluta aqui, ó. Resolverei o problema, ponto. Isso faz sentido. Agora, se eu falo assim, logo que voltar de viagem, o que que vai acontecer? Você perceba que está indicando um momento. Tem uma ação que é voltar de viagem, mas está indicando um momento. E o quê? Que provavelmente alguma coisa vai acontecer. E o que que é essa coisa que vai acontecer? Essa ação que vai acontecer? É a ação da oração principal. Por isso que essa aqui é subordinada a essa que está de preto. Conjunção aqui, subordinativa adverbial, que dá a ideia de quê? De tempo, temporal. Então, por isso que, ó, oração, porque tem o verbo voltar, presta atenção, esse exercício é importante fazer sempre para poder dominar isso aqui. Porque senão, para de rabiscar minha tela. Porque senão, olha só, esse exercício que eu estou falando de detalhar e entender a nomenclatura da oração do período composto é importante, por quê? Porque senão chega no final do estudo de período composto, você fala assim, poxa, estudei tanto, são tantas orações e eu não consegui entender, eu não consegui gravar, eu não consegui decorar. E o negócio não é decorar, cara, o negócio é compreender. Assim como você estuda lá, como eu falei para vocês, a nomenclatura lá em química, né, dos compostos lá, você vai estudar também a nomenclatura aqui dessas orações subordinadas, ok?
E das coordenadas também, né? Por quê? Porque cada nomezinho desse tem um porquê. Ó. Olha só, é oração por quê? Porque tem a presença de um verbo. Ela é subordinada por quê? Porque ela está num período composto em que a oração que nós estamos classificando em questão, ela depende da oração principal para poder ter sentido. Então, ela é chamada, quando ela tem essa relação de dependência, de subordinada. Ela é adverbial por quê? Porque ela está funcionando toda ela como um advérbio de tempo, indicando o momento que a ação de resolver vai acontecer. Pegou? E é temporal por quê? Porque justamente esse advérbio está expressando a circunstância de tempo. Beleza? Então, você precisa compreender isso. Precisa fazer esse exercício com todas as orações. Para quê? Para que você consiga, então, né, de fato, aprender e não precisar decorar para depois vomitar isso numa prova, né? Porque eu acho que esse aí não é o caminho. O caminho nosso é compreender, a partir do momento que você domina um conhecimento, você não precisa mais ficar tão preocupado com ele. Você vai fazer uma revisão, né, só para poder relembrar aquilo ali e depois, né, demonstrar seu conhecimento ali. Infelizmente, a gente ainda tem umas avaliações aí que são de raciocínio lógico, de memorização, né? Eu acho que deveria mudar isso aí, mas isso é outra história. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Bom, e aí a gente chega na oração subordinada adverbial proporcional, tá? É a nossa última, FTP, final temporal proporcional, ok? E aí, essa proporcional, galera, ela lembra muito aquela ideia da matemática lá, quando a gente tem a situação de pensar em regra de três, simples e composta, aquela ideia de proporcionalidade. Olha só, proporcionalmente direta, certo? Inversamente proporcional, aquela coisa toda, entendeu? O que a gente tem aqui? A gente tem a ideia de que... falhou aqui, né? Falhou aqui por quê? Porque o exemplo não tá legal aqui, porque eu dupliquei a tela e esqueci de colocar o exemplo aqui para vocês, mas eu coloco esse exemplo ali no quadro branco agora, não tem problema nenhum. Vamos lá. No quadro branco, vou compartilhar ele aqui e eu já coloco ele aqui para vocês agora. Textinho, né? Textinho, vamos lá. Deixa eu ver. Antônia ficava mais ansiosa à medida que o tempo passava. Pronto. Então perceba o seguinte, olha só. Esse à medida que aqui, ó, é a nossa locução subordinativa adverbial proporcional, certo? Então, olha só, ela ficava mais ansiosa à medida que o tempo passava. Se o tempo parasse, ela estagnava na questão de ansiosidade, entendeu? Mas quanto mais o tempo passava e alguma coisa não acontecia, ela ficava mais ansiosa, certo? Deixa eu colocar outra coisa aqui. Olha isso. Quanto mais você estuda, mais próximo está da sua aprovação. Perceba isso. Deu um aviso de 10 minutos aqui. Quanto mais você estuda, mais próximo está da sua aprovação, certo? Então, esse aqui, ó, mais próximo está da sua aprovação, não tem um você aqui, porque eu já usei o você aqui de novo. E nesses períodos compostos, então, perceba que eu vou evitar sempre essa repetição, tá certo? Eu vou evitar sempre essa repetição. Então, toma bastante cuidado com isso, que às vezes você não acha o sujeito, você pensa, peraí, mas só tem um sujeito aqui, mas eu tenho duas, o quê? Orações. Que é o quê? Aqui, o verbo... eu fiz de novo, ó. O verbo estudar, que está aqui, e o verbo estar, que está aqui, beleza?
E aí, quanto mais essa ação acontece, mais essa aqui acontece. Tá vendo isso? Mas a oração principal aqui é essa aqui, ó. Mais próximo você está da sua aprovação. Pegou? Então, eu quero que você entenda o seguinte. Aqui, eu fiz inclusive errado, né? Fiz inclusive errado, deixa eu apagar. Porque é assim, ó. Texto de novo. Vamos lá. Quanto mais você estuda, vírgula, né? Por quê? Porque esse quanto mais aqui é que é a oração subordinada, certo? Aí, agora, ó, mais próximo. Aí eu vou pôr você aqui para ficar mesmo redundante, né? Só para a galera ficar mais fácil de entender. Mais próximo você está da sua aprovação. Ó, beleza. Então perceba o seguinte, e a vírgula está aqui para separar. Por quê? Porque esse quanto mais aqui, ó, é que traz a ideia de proporcionalidade. Quanto mais, mais, certo? Quanto menos, menos. Quanto menos você estuda, menos próximo você está da sua aprovação. É a mesma coisa, é proporcional. Estudou muito? Está mais próximo. Estudou pouco? Tá menos próximo. Entendeu isso? Ficou claro para vocês essa última? Dá um ok aí. Galera, tá aberto agora para dúvidas a respeito das orações subordinadas adverbiais, certo? Se tiver alguma dúvida, se não tiver entendido qualquer uma delas, tá na hora de eu resolver os problemas de vocês. Se não tiver dúvida, eu vou partir para poder explicar novamente aquela oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, que o pessoal ficou por entender lá, e aí agora eu vou sanar essa dúvida do pessoal aí nesse momento. Tô aguardando vocês, ok? Para mim tá tranquilo. 5 páginas de atividade, fica bom então, se todo mundo entendeu? Só para poder exercitar. Para mim tá tranquilo. Vamos lá então, né? Vou compartilhar a outra tela aqui. Calma lá, campeão. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a outra tela aqui, que é o período composto por subordinação das substantivos, para a gente poder dar uma olhada lá na completiva nominal, beleza? Então, vamos lá. Ó, olha ela aqui, velho, completiva nominal. Galera, explica para mim qual foi a dúvida, ou se eu preciso explicar tudo de novo para que vocês compreendam. Fala isso aí. Puder explicar tudo? Pronto, vamos lá. Tudo. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela recebe esse nome por quê? Porque ela vai funcionar como complemento nominal de um nome, de um substantivo, certo? Da oração principal, ok? Só que ela não é chamada de complemento nominal, por quê? Porque tem verbo no meio dela. Olha isso aqui, ó. Sentimos orgulho, certo? Quem sente sente orgulho de algo ou de alguém, sim ou não? Pegou? Quem sente orgulho de algo ou de alguém. Agora dá uma olhada aqui. Do seu comportamento. Quando eu coloco aqui do seu comportamento, perceba que esse do aqui é preposição de mais artigo o, de mais o, do. Então aqui você perceba que há a preposição, mostrando que o quê? Que aqui há uma relação de regência, lembra? Ó, orgulho, termo regente, quem sente orgulho de algo, certo? E aí aqui eu tenho a preposição que introduz o termo regido. Cadê o termo regido? O seu comportamento, certo? Que é o quê? Termo regente é o que precisa de complemento, termo regido é o que completa o termo regente. Lembra disso? A gente já estudou isso, né? E nesse caso aqui a gente tem um caso, uma relação aqui de regência nominal, né? Por quê? Porque o termo regente é um nome, né? Lembra quais são os 3 tipos de nome? Substantivo, advérbio ou adjetivo, né? Então aqui orgulho é o quê? É um substantivo. Quem tem orgulho de algo. Então perceba que o complemento nominal, ele vai completar o sentido de um nome introduzido por preposição, que é diferente do adjunto adnominal, que completa o sentido do nome sem o uso de preposição. Lembra? As minhas 2 irmãs caçulas são gêmeas. Nesse sujeito aí, né? As minhas 2 irmãs caçulas são gêmeas. Vou abrir o quadro branco de novo para vocês, só para que vocês entendam isso aí, né? A diferença. Olha só.
apaga. Isso aqui também dá para apagar? Dá. Ah, 6 rabiscos eu apago agora. Vamos lá. Ó, as minhas não, né? Minhas duas irmãs caçulas são gêmeas. Ponto. Perceba o seguinte, cadê o sujeito? Olha o verbo aqui, ó, o verbo ser, são gêmeas. Isso aqui é o predicado, ó. Daqui até aqui eu tenho predicado, certo? O que sobrou então aqui? O que eu posso afirmar então? Quem é que são gêmeas? São as minhas duas irmãs caçulas. Mas perceba que o núcleo desse sujeito é o quê? O núcleo do sujeito sempre é um substantivo. Então vai ser irmãs. Agora dá uma olhada. Irmãs está no feminino e no plural. Dá uma olhada no restante aqui das palavras que estão no sujeito. As, artigo, certo? Definido, feminino, plural. Minhas, pronome possessivo, definido, feminino, plural. Duas, numeral, numeral, tá no quê? Tá no feminino e no plural. E caçulas, que é adjetivo, também tá no feminino e no plural. Então perceba que estão completando todas essas palavras aí, ó, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo estão completando o sentido do nome aqui, certo? Sem o uso de preposição. Agora dá uma olhada nessa outra situação aqui, ó. Olha só, como eu coloquei lá. Tenho orgulho do seu comportamento. Agora perceba o seguinte, quando eu falo aqui de orgulho, tenho o quê? Orgulho do seu comportamento. Isso tudo é o quê? Um objeto direto, certo? Por quê? Porque está completando o verbo tenho. Quem é que tenho? Eu, está subentendido, sujeito subentendido. Mas aqui, quando eu falo tenho orgulho, isso aqui tudo tem valor de quê? De objeto direto, porque isso aqui é um verbo transitivo direto. Olha só, está completando aqui o complemento do verbo, está se ligando a ele sem preposição. Só que aí, dentro do objeto direto, o que eu tenho aqui? Olha isso. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação de regência, onde orgulho precisa de complemento, certo? Nesse caso aqui é uma relação de regência verbal, porque eu tenho aqui, ó, presta atenção, eu tenho o verbo e orgulho aqui é o complemento, orgulho do seu comportamento é o complemento, né? Então aqui eu tenho o termo regente, que é uma regência verbal, né? É um verbo, é regência verbal, e eu tenho o termo regido, que é orgulho do seu comportamento, que é o objeto direto. Só que dentro do meu objeto direto, fiz besteira. Não, tá aqui. Dentro do meu objeto direto, o que eu tenho? Orgulho é um substantivo e ele precisa de complemento. Só que o complemento que ele precisa tem que ser introduzido por preposição. Então, isso aqui é chamado de complemento nominal. Diferente do que? Dos adjuntos adnominais que estão aqui em cima, que não se ligam ao substantivo por meio de preposição. Ficou claro? Nós temos 1 minuto para poder finalizar isso aqui. Então, eu acho que desse jeito aqui ficou claro. O que acontece? Se esse, olha aqui, ó, do seu comportamento, você está vendo algum verbo aí? Não. Então, é só um complemento nominal. Agora, dá uma olhada lá naquela tela de novo. Presta atenção. Cadê ela? De que você tenha se comportado. Ó, sentimos orgulho é a mesma oração daqui de cima. Só que aqui agora, o que aconteceu? A preposição está aqui. Isso aqui é a conjunção integrante que introduz o quê? Oração subordinada substantiva ou adjetiva, que eu falei para vocês, e que tenha se comportado, eu só fiz o quê? Peguei um termo que estava substantivado e destrinchei ele e coloquei um verbo no lugar. Se eu coloquei um verbo, se tem verbo, virou o quê? Oração. Só que essa oração sozinha, ela não tem significado, certo? Ela não tem significado sozinha. Se eu falo assim, só assim, ó, de que tenha se comportado, tem sentido? Não. Eu preciso de sentimos orgulho, que é a oração principal, para